Inscreva-se no AgroRadar Brasil e deixe seu like agora. A arroba do boi está virando o jogo em fevereiro de 2026. Janeiro bateu recorde de exportações, as escalas de abate estão mais enxutas e os preços começaram a reagir. Mas tem um alerta vermelho que saiu hoje e pode mudar tudo. Onda de calor extremo ameaça a produção no sul do país. E tem mais. Mato Grosso elevou a projeção da safra de soja e vai bater mais de 50 milhões de toneladas. A produtividade surpreendeu. Mas o algodão despencou por causa dos custos altos. E a polêmica que ninguém esperava. O chapéu tradicional do peão vai ter que ser substituído por capacete. Vou explicar tudo isso agora. O INMET emitiu alerta vermelho de onda de calor para o Rio Grande do Sul. O alerta vale até domingo, 2 de fevereiro, e atinge diversos municípios das regiões de São Borja, Soledade, Carazinho, Palmeira e Passo Fundo. Quando o INMET usa alerta vermelho, significa grande perigo. E isso não é exagero. As temperaturas vão ultrapassar 5 graus acima da média por até 3 dias consecutivos. Vou traduzir o que isso significa para quem produz. Calor extremo mata pasto, desidrata o gado, aumenta o estresse térmico dos animais e reduz o ganho de peso. Se o produtor não tiver sombra adequada, água suficiente e manejo correto, ele vai perder dinheiro. Porque o animal estressado come menos, ganha menos peso e pode até morrer. E tem outro problema que poucos estão vendo. A umidade do ar também vai cair. Quando você junta calor extremo com ar seco, o risco de incêndio em pastagens explode. E fevereiro é mês de pastagem verde no sul. Se pegar fogo, o produtor perde forragem justamente na época em que deveria estar engordando boi a pasto com custo baixo. As recomendações do INMET são claras. Beber bastante líquido. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes. Usar protetor solar. Mas isso vale para as pessoas. Para o gado, o produtor precisa garantir água fresca e abundante, sombra natural ou artificial. E em casos extremos, até molhar os animais para reduzir a temperatura corporal. Agora vem a conexão que fecha o raciocínio. A arroba está reagindo porque a oferta de animais está mais enxuta. Janeiro teve escalas menores que o esperado. E se essa onda de calor matar pasto e estressar o gado no sul, a oferta pode ficar ainda mais apertada. Isso sustenta preço. Mas também significa que o produtor vai ter custo extra para proteger o rebanho. Agora, eu vou te mostrar o que está acontecendo com a arroba e por que janeiro trouxe uma reviravolta. As exportações de carne bovina bateram recorde em janeiro de 2026, apesar das salvaguardas chinesas. A China impôs cota de 1,1 milhão de toneladas. Qualquer volume acima disso paga tarifa adicional de 55%, totalizando 67% de imposto. Mas aquela corrida que aconteceu no final de dezembro para embarcar carne antes das cotas entrarem em vigor, trouxe resultado positivo. Janeiro começou forte. E o que todo mundo achava que seria um ano ruim de exportações, está se mostrando diferente. O Brasil já saiu na frente logo no primeiro mês do ano. E tem um detalhe técnico importante aqui. O que vale para a cota chinesa não é o que sai do Brasil, é o que entra na China. Então, a carne que foi embarcada no final de 2025 está chegando na China agora em fevereiro, e já começa a contar na cota de 2026. Isso muda completamente a dinâmica do mercado ao longo do ano. As escalas de abate estão mais enxutas em janeiro. Isso pode ser reflexo de um confinamento menor no primeiro semestre, que é tradicional porque agora está chovendo e as instalações ficam enlameadas. Mas também pode ser indício de virada de ciclo. O Brasil bateu recorde de abates em 2025. Esse recorde pode significar que estamos começando a sentir falta de animais. E aqui vem o indicador que não mente. O preço do bezerro disparou e está batendo recordes. O bezerro já valorizou 35% desde o fundo do ciclo em 2022. E historicamente, quando o bezerro valoriza 40%, ele atinge o pico. Estamos a apenas 5 pontos percentuais desse pico. E quando o bezerro sobe assim, o boi gordo vem atrás. É questão de tempo. Lia Pimentel, analista da Grífato, explicou que o bezerro é o precursor da alta do boi gordo. Quando a reposição fica cara, significa que está faltando animal no mercado. E se está faltando animal, a tendência é o preço do boi gordo subir para compensar. Só que o boi gordo ainda não reagiu na mesma intensidade que o bezerro, mas vai reagir. A participação de fêmeas nos abates é o número mais importante agora. Os dados de janeiro ainda não estão consolidados. Eles só ficam prontos lá pelo dia 10 de fevereiro. Mas se a participação de fêmeas começar a cair, isso confirma a virada de ciclo. Porque entre 2022 e 2025, o Brasil abateu fêmeas de forma recorde. Isso não pode continuar para sempre. Vou te explicar por que as fêmeas são tão importantes.
Quando você abate fêmea, você reduz a capacidade de reposição do rebanho. Menos fêmeas significa menos bezerros no futuro. E menos bezerros significa menos boi gordo daqui a 3 anos. É um efeito cascata. E o Brasil vem abatendo fêmeas há 3 anos seguidos em volume recorde. Em março de 2025, pela primeira vez na história recente, o abate de fêmeas superou o abate de machos em números absolutos. Isso é brutal. E se em janeiro de 2026 a gente começar a ver essa participação cair, significa que o produtor está retendo fêmea para reconstruir rebanho. E isso é o sinal claro de virada de ciclo para a fase de alta. Agora vem a parte das exportações que todo mundo está acompanhando. A China limitou a cota em 1,1 milhão de toneladas. O Brasil exportou 1,65 milhão para a China em 2025. A diferença são 550 mil toneladas que teoricamente ficariam de fora. Mas o governo brasileiro articulou uma estratégia de arbitragem. Argentina e Uruguai não cumpriram as cotas deles em 2025. Eles mandaram menos carne para a China do que a cota permitia. O Brasil pediu para assumir essas cotas que não foram usadas. A China negou oficialmente. Mas existe a possibilidade de arbitragem comercial. E isso não é triangulação. É totalmente legal. Funciona assim. O Brasil exporta carne barata para a Argentina e Uruguai. Essa carne abastece o mercado interno deles sem pressionar preços. E em contrapartida, Argentina e Uruguai exportam a produção própria para a China dentro das cotas deles. No final, a carne brasileira continua sendo competitiva e todo mundo ganha. A Grifato calcula que existem 300 mil toneladas de espaço para arbitragem com Argentina e Uruguai. E tem mais 200 mil toneladas que podem ir para outros mercados, como Vietnã e Indonésia. Esses países pagam menos que a China, mas têm potencial de volume enorme. Somando tudo, o Brasil pode compensar boa parte da limitação chinesa. E tem um fator que está salvando o Brasil. A carne brasileira é a mais barata do mundo. Estamos 22% mais baratos que a média global. E o dólar está caindo, mas não só no Brasil. O dólar está se desvalorizando globalmente. Todas as moedas estão se valorizando frente ao dólar. Isso mantém a competitividade brasileira no mercado externo. Traduzindo de forma direta. Mesmo com a cota chinesa, mesmo com o dólar mais baixo, o Brasil continua competitivo. E as exportações vão continuar fortes em 2026. A diferença é que agora a gente vai diversificar mercados. Não dá mais para depender só da China. Mas isso é bom. Diversificação reduz risco. Agora vou te mostrar o que está acontecendo com a soja em Mato Grosso. O IMEA elevou a projeção de produtividade da soja para 64,73 sacas por hectare. Isso representa alta de 7,06% em relação à estimativa anterior. E com isso, Mato Grosso vai colher mais de 50 milhões de toneladas de soja nesta safra. Esse ajuste aconteceu porque as áreas já colhidas estão apresentando bom desempenho. A colheita no estado já atingiu 25% da área semeada. E os números estão surpreendendo positivamente. A produtividade ainda fica abaixo do recorde da safra passada, que foi de 66,29 sacas por hectare. Mas mesmo assim, 50,5 milhões de toneladas é volume brutal. E tem mais. Consultorias privadas como Celeris e StoneX também elevaram as projeções para o Brasil. Agora estão falando em mais de 181 milhões de toneladas de soja na safra brasileira. Isso é recorde absoluto. E acontece num momento em que a China está comprando menos por causa das tarifas que Trump ameaça aplicar. O cenário para as próximas semanas continua favorável em Mato Grosso. As previsões meteorológicas não indicam chuvas expressivas. Isso reduz o risco de perdas na colheita, porque quando chove muito durante a colheita, o grão fica úmido, perde qualidade, e o produtor tem prejuízo. Mas o tempo está cooperando. Agora vem o outro lado da moeda. O milho segunda safra está sendo plantado agora. A área foi mantida em 7,39 milhões de hectares, crescimento de 1,83% em relação à safra anterior. E sabe por que a área de milho cresceu? Por causa das usinas de etanol. Nos últimos anos, várias usinas foram construídas em Mato Grosso. E essas usinas consomem milho. A produção de milho está estimada em 51,72 milhões de toneladas em Mato Grosso. Isso representa a queda de 6,70% em relação à safra anterior. Mas essa queda é técnica. O número ainda usa a média de produtividade das últimas 3 safras. Não considera o resultado excepcional da safra passada, então pode melhorar ao longo do ano. Mas aqui vem a notícia que está pegando o produtor de surpresa. A área de algodão em Mato Grosso foi reduzida para 1,42 milhão de hectares.
Isso representa queda de 8,6% em relação à safra anterior. E a produção vai cair 15,16%, ficando em 2,56 milhões de toneladas. Por que o produtor está cortando área de algodão? Custo de produção. O algodão ficou muito caro de produzir nesta safra. Os insumos subiram, os defensivos subiram, o custo financeiro explodiu com a Selic a 15%, e a margem do produtor ficou apertada demais. Então muita gente que plantava algodão migrou para soja ou milho, onde a conta fecha melhor. Mas tem um detalhe positivo aqui. A semeadura do algodão está adiantada este ano. Mais de 2/3 da área foi plantada dentro da janela climática ideal. Na safra passada, muita gente plantou fora da janela e teve problema. Este ano, quem plantou, plantou cedo. Isso pode compensar parte da queda de área com ganho de produtividade. Agora eu vou conectar todas as peças para você entender o cenário completo. A arroba está reagindo porque a oferta está mais enxuta. Janeiro bateu recorde de exportações. O bezerro disparou 35% e está sinalizando virada de ciclo. Mas tem uma onda de calor extremo ameaçando o sul do país. Mato Grosso vai colher mais de 50 milhões de toneladas de soja. O Brasil pode bater 181 milhões de toneladas. Mas o algodão despencou 15% por causa dos custos altos. E enquanto isso, uma polêmica está dividindo o setor. O chapéu tradicional do trabalhador rural vai ter que ser substituído por capacete de segurança. Essa mudança vem de uma norma de segurança do trabalho. A NR31 é a norma regulamentadora de segurança no trabalho rural. E ela exige que o trabalhador use equipamento de proteção individual adequado. O chapéu protege do sol, mas não protege de impactos. O capacete protege dos dois. E isso está gerando debate enorme. De um lado, tem gente defendendo a tradição. O chapéu faz parte da cultura rural brasileira. É símbolo do trabalhador do campo. Substituir por capacete é descaracterizar a identidade do peão. Do outro lado, tem gente defendendo a segurança. Acidentes de trabalho no campo são frequentes. E o capacete pode salvar vidas. O Ministério do Trabalho está discutindo a implementação da medida. Ainda não tem data definida. Mas a tendência é que a exigência entre em vigor nos próximos meses. E quando entrar, o produtor que não fornecer capacete para os trabalhadores vai ser multado. É obrigação do empregador fornecer EPI adequado. E tem outro fator que está mexendo com o produtor. Trump anunciou um pacote de 12 bilhões de dólares para socorrer agricultores americanos. Esse dinheiro vai compensar as perdas que eles tiveram por causa das guerras comerciais e tarifas. E isso mostra que a competição global está ficando mais desleal. Enquanto o Brasil enfrenta Selic a 15%, crédito caro, custos altos e margens apertadas, os Estados Unidos subsidiam a produção com bilhões de dólares. Isso distorce o mercado e coloca o produtor brasileiro em desvantagem, mesmo sendo mais eficiente. É uma competição injusta que o agro brasileiro precisa enfrentar. Eu quero saber de você. Você está sentindo essa onda de calor na sua região? Seu gado está com estresse térmico? Se você planta soja em Mato Grosso, a produtividade está batendo a expectativa? E sobre o capacete substituindo o chapéu, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários sua região e sua situação. O que fica claro é que fevereiro de 2026 começou com reviravolta na arroba. Janeiro bateu recorde de exportações. As escalas estão enxutas. O bezerro disparou sinalizando virada de ciclo. Mas tem alerta vermelho de calor extremo no sul. Mato Grosso vai bater recorde na soja. O algodão despencou por custos altos. E a polêmica do capacete divide opiniões. A projeção da Grifato é que o boi gordo chegue entre R$ 350 e R$ 360 no segundo semestre de 2026. Os R$ 400 só em 2027. Mas para isso acontecer, a oferta precisa continuar enxuta. A participação de fêmeas precisa cair. E as exportações precisam se manter fortes mesmo com a limitação da China. O maior desafio do produtor agora é acessar crédito com a Selic a 15%. Os juros estão matando a rentabilidade. E mesmo quem consegue 15% de lucro operacional, termina no prejuízo se pega crédito a 20% ao ano. A matemática não fecha. E isso está forçando uma seleção natural no campo. Quem não tem gestão profissional vai sair do jogo. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A arroba está reagindo. O calor ameaça o sul. Mato Grosso bate recorde na soja. E a polêmica do capacete divide o setor. Quem tem informação de qualidade sai na frente. Até a próxima análise.